Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como tema a justificação pela fé. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a doutrina da justificação pela fé. Em segundo lugar, vamos falar sobre a insuficiência da lei para justificação. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre Abraão como exemplo da justificação pela fé. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, a doutrina da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé se consubstancia como sendo uma das mais essenciais doutrinas do cristianismo, onde muitos estudiosos da Bíblia a consideram como a fonte de fruição das demais doutrinas, pois traz segura resposta aos questionamentos humanos no âmbito teológico, no que concerne a indagação de como uma pessoa pode se tornar aceitável diante de Deus. O homem carece da glória de Deus, e por este estado débil, moral e espiritual, o homem não possui justiça própria, que lhe conceda o direito de estar diante de Deus, de ser aceito como cidadão celestial pelo Santo Senhor. Romanos capítulo 3, versículo de número 23, contempla este estado débil moral e espiritual do homem. Diz assim a palavra, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É preciso que este homem seja declarado justo em sólidas e efetivas bases espirituais, para que o mesmo tenha uma larga porta para a salvação do juízo de Deus e da condenação eterna. Então, passemos agora a fazer uma definição teológica para a justificação. Definimos justificação no âmbito teológico como sendo a elevação do homem do estado de pecado, injustiça, ao estado da graça, justiça, como relação justa com Deus. Em outras palavras, justificação é um ato unilateral de Deus, em que, pela sua graça, ele declara o homem pecador justo. Eu vou repetir. Em outras palavras, a justificação é um ato unilateral de Deus, em que, pela sua graça, ele declara o homem pecador justo. Vamos então agora observar quais são os fundamentos espirituais para a justificação do homem diante de Deus. Em primeiro lugar, a fonte. Qual é a fonte da justificação do homem diante de Deus? Já mencionamos que o homem por si só não possui justiça própria. Logo, se depreende que a fonte da justificação do homem diante de Deus não pode ser pelas obras ou por méritos humanos, nem mesmo por cerimoniais religiosos, ritualísticos, nem por todos os preceitos humanísticos que se possa pensar, ou nem mesmo pelo humanamente impossível cumprimento integral da lei de Deus. E isso é dito pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 e 22. Vamos então fazer a leitura. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas,
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Portanto, aqui a justificação, ela é alcançada pela fé em Jesus. A fonte da justificação do homem, em primeiro lugar, é pela graça de Deus. Isto é, o Senhor tomou em sua infinita misericórdia a decisão de declarar, embora sem merecer, o homem justo diante dele. Não significando com isso que o homem se tornou justo, mas que ele foi declarado justo pela vontade unilateral do Senhor. Deus é a única fonte da justificação do homem para a salvação do juízo de Deus e da condenação eterna. Portanto, aqui nós temos a proposição de que o homem é declarado justo pela vontade unilateral de Deus. Portanto, Deus é a fonte desta declaração. E o ser declarado justo não significa que o homem se tornou justo. Ele não é merecedor disto. E isto é fruto, então, do amor do Senhor. Portanto, a fonte da justificação só pode ser feita por Deus, num ato unilateral. Vamos fazer uma leitura na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 1 até o 10, para experimentarmos, então, essa vontade unilateral do Senhor com relação à salvação. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vou repetir o versículo número 8, que diz que a fonte da justificação do homem, da salvação do homem, é um presente de Deus. É exatamente Deus esta fonte. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Visto a questão da fonte da justificação em Deus, a fonte é exatamente Deus, como fundamento espiritual. Vamos passar agora ao outro fundamento, que é a base da justificação do homem diante de Deus. Então, entendemos que a fonte é Deus. Então, qual é a base para esta justificação? Nenhuma obra humana, de qualquer ordem, a religião, a filosofia, as ciências, os ritos e liturgias religiosas,
os avivamentos espirituais, igrejas denominacionais, nenhum destes fatores suportam a justificação do homem diante de Deus. Ou podem realizar a justificação do homem diante de Deus. A primeira revolução espiritual da humanidade foi experimentada quando Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, veio a este mundo na forma de um homem e morreu na cruz em nosso lugar, tendo seu sangue vertido no madeiro para a remissão dos nossos pecados. E ao terceiro dia ressuscitou gloriosamente, vencendo o aguilhão da morte, para nos dar também a esperança de se transformar ou ressurgir num corpo glorioso para viver eternamente com Cristo no céu. Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vou repetir o versículo 24, que mostra exatamente a base da justificação, que abre a porta para a salvação do homem, ou que é a base da salvação do homem. Então diz Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, favor imerecido, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus é que há esta redenção. É por esta magnífica obra de Cristo que o homem é justificado diante de Deus. Não existe outra base material ou espiritual para o homem ser aceito por Deus, a não ser pela obra de Cristo. E que obra é essa? A sua morte na cruz do Calvário, o seu sangue vertido para a remissão dos nossos pecados, bem como a sua ressurreição ao terceiro dia. Visto então a fonte da justificação do homem, que é Deus, visto a base desta justificação, que é a morte vicária de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, vamos ver agora qual é o canal, qual é o meio que o homem tem para chegar a esta base e a fonte da justificação. Delineadas a fonte e a base da justificação, nos resta então identificarmos qual é o único canal espiritual para termos a bendita paz com Deus. E ao nos defrontarmos com esta questão, entra em ação a fé, como único e efetivo meio, ou seja, a fé como único e efetivo meio para, de forma pragmática, ou seja, prática, termos as bênçãos da obra de Cristo na cruz do Calvário. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26, fala sobre este canal. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, para ser declarado justo, é preciso que nós tenhamos fé em Jesus, fé na sua obra vicária,
na sua morte na cruz para nos salvar, e cuja fonte é Deus. Portanto, os fundamentos espirituais para a justificação do homem diante de Deus tem como fonte o próprio Deus, tem como base desta justificação a obra de Cristo e tem como canal para se chegar para ser declarado justo a fé em Jesus. E somente em Jesus é que nós podemos ser declarados justos. Vamos, então, neste caso, dizer que se você crê na obra vicária de Cristo e crê somente neste fundamento para a salvação, então a você está concedida a justificação diante de Deus. Isto quer dizer, a paz com Deus. A ira de Deus não está sobre você, se você for declarado justo, mediante a fé em Cristo Jesus. E esta ira de Deus significa o juízo de Deus, a condenação eterna. Então, você, tendo esta fé em Jesus, você é declarado justo por Deus, para em seguida se santificar. Então, presta atenção que há uma diferença entre ser declarado justo e ser justo. Você é declarado justo pela fé em Jesus. Agora, para ser justo, então vem a etapa seguinte, que é a santificação. Então você passa a este estágio para se tornar justo, ou seja, obediente à palavra de Deus, obediente aos preceitos de Deus, obediente à vontade de Deus. Então você vai sendo lapidado, trabalhado de acordo com a vontade do Senhor, se santificando cada vez mais. E neste caso, a declaração de ser justo passa a ser um efetivo estado de ser justo. Portanto, há uma diferença e é importante que nós venhamos a compreender esta diferença. O fato de ser declarado justo não significa que a pessoa é justa. Deus declara a pessoa justa para em seguida ela ser santificada no Senhor Jesus. Então, quando você é declarado justo por Deus, repetindo, para imediatamente se santificar em Cristo, e aí passar do estágio de declaração de ser justo para o estado de se tornar justo. Vamos então para o item número 2 da lição, que tem como título a insuficiência da lei para a justificação. Do exposto até o presente momento, nós compreendemos que não existe a possibilidade do homem ser declarado justo por força integral do cumprimento ou da obediência da lei. Isso significa que a lei ela não é um pré-requisito para a justificação. Porém, a lei de Deus tem um inestimável valor, pois nos mostra o pecado. A lei nos mostra o pecado em nós. Então, quando lemos a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que a cobiça é pecado. Portanto, a palavra de Deus é uma referência para mostrar o pecado em mim. É como se fosse um espelho e eu, a partir daí, passasse a enxergar o pecado em mim através da Bíblia. A palavra de Deus, a lei de Deus, ela nos mostra também a nossa doença espiritual mortal, que é o pecado, bem como as suas nefastas consequências de condenação eterna e de ausência de paz com Deus. Na sequência da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, em seu capítulo 3, capítulo ao qual nós estamos estudando, a partir do versículo 27,
o apóstolo ele se auto-indaga com 3 perguntas. E sumariamente ele responde estas 3 perguntas para explicar aos leitores e ouvintes da epístola, não só aos cristãos que estavam em Roma, mas como também a todos que vierem a ler esta carta ou ouvir. Então ele quer explicar a estes leitores ou aos ouvintes da epístola não só a essência, mas também a abrangência da justificação pela fé. Vamos compreender melhor estas perguntas e respostas neste momento de nosso estudo. Então, a primeira pergunta que Paulo se faz a si mesmo para explicar esta essência e abrangência da justificação pela fé é a seguinte: o homem pode se orgulhar de seus próprios méritos ou por cumprir a lei para ser justo diante de Deus? Vou repetir a pergunta de Paulo, a primeira. O homem pode se orgulhar de seus próprios méritos ou por cumprir a lei para ser justo diante de Deus? O apóstolo responde que de modo nenhum. A justificação é pelos próprios, ou seja, a justificação pelos próprios méritos humanos ou pelo cumprimento da lei, ele assertivamente diz que não. Não é pelos próprios méritos humanos ou pelo cumprimento da lei. Ele diz assertivamente que não é por esses fatores que se alcança a justificação. Ele diz que é pela fé na obra vicária de Cristo que somos declarados justos. Logo, os homens são aceitos por Deus pela fé e não exclusivamente pelo que a lei manda. Romanos capítulo 3, versículos 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor. Onde, pois, a jactância foi de todo excluído? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Portanto, concluímos, versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus, independente das obras da lei. Então, não é pelo cumprimento da lei que você é declarado justo, e sim pela fé em Jesus. Como segunda pergunta, o apóstolo Paulo faz a seguinte indagação: o Deus Todo-Poderoso é somente o Deus dos judeus ou também é o Deus dos não-judeus? Repetindo a pergunta: o Deus Todo-Poderoso é somente o Deus dos judeus ou também é o Deus dos não-judeus? Ou seja, dos gentios, dos estrangeiros? A resposta do apóstolo Paulo é enfática. O Deus único e verdadeiro é o Deus tanto dos judeus como dos não-judeus, gentios, demonstrando que o Senhor, pela sua graça, quer alcançar todos os homens de todas as gerações, utilizando como fundamento base a fé na obra de Cristo. Deus é Deus de todos, tanto de judeus como de gentios. Então vamos ler a carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 29 a 30, que diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 13, versículo 20 a 21, diz assim:
Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Portanto, aqui o Deus da paz torna que trouxe Jesus dos mortos, é o grande pastor das ovelhas, para esta eterna aliança com todos os homens. A terceira pergunta, Paulo faz da seguinte forma: a fé anula a lei? Neste caso, então, se a justificação não é pela lei, pelo cumprimento da lei, e sim pela fé, então a fé anula a lei? O apóstolo Paulo afirma que, de maneira nenhuma, a fé anula a lei. E pelo contrário, a lei tem grande valor, certamente consubstanciado nas premissas de que a lei de Deus está em plena e atualizada vigência, para dizer aos homens que há condenação para os que transgridem a lei, ou seja, para aqueles que pecam, para dizer aos homens que Cristo morreu para nos salvar do pecado, para dizer aos homens que a nossa fé ratifica a lei, e para dizer aos homens que, pela obediência da lei, depois de sermos declarados justos, é que somos chamados, na base do amor a Deus e ao próximo, para a salvação. Romanos capítulo 3, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, a lei está confirmada, em plena vigência, e mostra tudo isso que eu falei, que há uma condenação para aqueles que transgridem a lei, que Cristo morreu para nos salvar do pecado, que a nossa fé é ratificada pela lei, e para dizer que a obediência da lei nos chama pelo amor de Deus, à salvação. Na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículos 4 ao 10, nós podemos ler então algo que tipifica isso, questão do amor. Primeira carta do amor de Deus, primeira carta ao João, ou melhor, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 4 ao 10, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou, ele quem? Jesus, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão.
Portanto, nós temos aqui a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. E também temos a colocação de que amar a Deus e amar o seu irmão, isso é a prática da justiça, isto procede de Deus. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 14, nós podemos ler então o seguinte, Gálatas 5, 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, está na base do amor. Vamos então agora para o item número 3 da lição, que tem aqui como título Abraão, como exemplo da justificação pela fé. Então, vamos passar a estudar esta justificação de Abraão, como se deu. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer aqui uma análise crítica da justificação de Abraão diante de Deus. Abraão, ele não foi justificado porque obedeceu a Deus e ele também não podia se orgulhar de seus próprios méritos diante de Deus e dos homens, para achar que tinha direito de ser justificado. Então, Abraão, em primeiro lugar, nesta análise crítica, ele não foi justificado porque obedeceu ao Senhor. E ele não podia se orgulhar dessa questão de obedecer ao Senhor. Isto, na realidade, é uma obrigação de todo cristão. Então, vamos ver Romanos, capítulo de número 4, versículos 1 e 2, carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz exatamente isso. Que, pois, diremos ter alcançado? Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então, observe que o apóstolo aqui, ele fala que Abraão fez obras, belas obras, mas ele não foi justificado por estas obras, por esta obediência a Deus. Ele foi justificado, foi pela fé, que nós vamos ver mais na frente. E ele não pode de forma nenhuma se gloriar diante de Deus, porque é apenas obediente à lei. Segundo ponto dessa análise crítica da justificação. Abraão, ele não foi justificado pelas obras da lei, mas foi justificado pela sua fé. Porque ele creu em um Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, que cumpre com o que promete. Romanos capítulo 4, versículo 3 diz: Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, portanto, aqui está claro nesse versículo 3 que foi a fé de Abraão em Deus que propiciou, então, ser imputado a ele a justiça, a justificação, e não por obras da lei. Assim como nós é imputado a justiça, ou seja, ser declarado justo, quando temos a fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz. O Senhor, e como foi essa fé foi materializada? O Senhor pediu Isaque, filho de Abraão, em sacrifício. E Abraão, mesmo sabendo que seu filho morreria em sacrifício a Deus, Abraão creu que o Senhor proveria um cordeiro para o holocausto no lugar de Isaque. E se não tivesse um cordeiro no lugar de Isaque, o Senhor mesmo ressuscitaria Isaque, se ele tivesse sido sacrificado. Pois a promessa era de fazer, de quem? De Abraão, uma grande nação. E também de lhe dar a posse da terra prometida.
Em Gênesis, capítulo de número 22, versículos 1 a 19, diz exatamente isso. Gênesis 22, versículo 1 a 19 diz assim. Um pouco longo, mas vamos ler para a gente compreender esta prova de Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse a seus servos: esperai aqui com um jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e a adaga. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou a adaga para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Então está aí o relato da prova de Abraão e da promessa de Deus. Em Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 7, então nós vamos ter exatamente essa promessa da descendência, e que fala o seguinte, Gênesis 15, 1, 7. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Portanto, aqui está o
fundamento base da justificação de Abraão. Versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Como terceiro ponto desta análise crítica da justificação de Abraão diante de Deus, Deus ele tem a liberdade de justificar qualquer pessoa, ainda que ela não mereça a justificação, pois é pelo favor imerecido de Deus que o homem que tem fé é justificado e passa a ter paz com Deus. O princípio da relação que o homem, ou seja, o princípio da relação entre o homem empregado com o homem patrão, dessa relação de trabalho, é que o empregado, ao realizar sua jornada mensal de trabalho, ele tem um direito a um salário recompensatório do seu esforço. Agora, na órbita espiritual, de que nós estamos falando da justificação, ainda que eu trabalhe muito para o Senhor não me deve nada. Por isso, a justificação, o ser declarado justo, é um presente de Deus para os homens. É uma dádiva de Deus, é um dom de Deus para os homens. Portanto, nós temos que agradecer esta condição de Deus nos declarar justo se crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, se crermos na obra sacrificial de Cristo ao nosso favor. Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5 vai mencionar exatamente isso. Vamos então aqui localizar e fazer esta leitura. Romanos 4, o capítulo 4, versículos 4 ao 5, diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida ou obrigação. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E isso é muito lindo na gloriosa benevolência do Senhor para com os homens. O homem, ele é pecador, ímpio, não merece, mas se ele abrir o coração, se ele abrir a sua fé, ou melhor dizendo, manifestar a sua fé em Cristo, então a partir daquele momento ele é declarado justo, para depois se santificar de acordo com a vontade de Deus, se santificar dentro da vontade de Deus, obedecendo ao Senhor. Vamos passar na sequência, agora saindo um pouco dessa análise crítica da justificação de Abraão diante de Deus. O rei Davi, o apóstolo Paulo então agora menciona que o rei Davi, ele aponta o caminho da felicidade. Segundo o rei Davi, o homem feliz é aquele que Deus concede a justificação pela fé. Então, quem não é declarado justo pela fé em Cristo é infeliz. Davi diz que feliz é aquele que Deus concede a justificação pela fé, declarando o justo de tal forma que suas iniquidades são perdoadas e os efeitos do pecado não são creditados em sua conta como dívida a pagar. Porque quem pagou o preço foi Jesus na cruz. Por isso que ele é declarado justo. Romanos capítulo 4, versículos 6 ao 8 diz o seguinte: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Saindo agora destas
manifestações de Davi com relação à justificação, nós vamos falar agora um pouco sobre a circuncisão não é pré-requisito para a justificação. Como os judeus da sociedade da época lá da igreja em Roma propagava entre os gentios que eles deveriam serem circuncidados para obterem salvação. Então, no contexto da linha, ou da linda, melhor dizendo, história de Abraão, nós podemos contemplar que a circuncisão, que consistia no corte do prepúcio do órgão sexual masculino, tinha como significado o de ser apenas um símbolo de memorial perpétuo de uma aliança entre Deus e Abraão, com a sua respectiva descendência, na promessa de fazer do patriarca uma grande nação. E nós podemos ler isso em Gênesis, capítulo de número 17, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 17, 1 a 11. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Portanto, a circuncisão é um símbolo, ou seja, um selo de uma aliança feita entre Deus e Abraão, onde Deus unilateralmente diz que faria de Abraão pai de grandes nações e que daria a terra, a posse da terra prometida para a sua descendência. Abraão foi justificado pela fé em Deus, antes mesmo de ser circuncidado. E assim se tornou pai espiritual de todos, justificados pela fé, que creem na obra salvífica de Jesus. Sejam circuncidados ou não. A circuncisão na sociedade primitiva judaica era um selo da justiça pela fé. Romanos capítulo 4, versículos 9 ao 12, fala exatamente sobre isto. Então vamos fazer uma leitura, vamos aqui localizar novamente a carta aos Romanos, em seu capítulo de número 4, versículos 9 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. Vem, pois, melhor dizendo, do 9 ao 12, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Está falando aqui da justificação. Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando foi
incircunciso e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Portanto, não é a circuncisão, como propagavam os judeus daquela sociedade, da Igreja de Roma, como fator preponderante para a justificação, para a salvação. Pois Abraão ele foi declarado justo por Deus antes de ser circuncidado. Então Paulo ele exatamente defende esta condição de que Abraão ele foi justificado antes mesmo de ser circuncidado. Portanto, a circuncisão não é pré-requisito para a justificação. Vamos agora ver aqui outros pontos importantes da justificação de Abraão pela fé. Abraão se tornou pai de todas as nações por causa da sua fé em Deus, e não porque obedeceu ou cumpriu a lei. E isso nós podemos ler no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Se a justificação, em segundo lugar, se a justificação fosse concedida pelo integral cumprimento da lei, então a fé não tem nenhum valor para Deus. Então, se defender a posição de que o cumprimento integral da lei garante o homem ser justo diante de Deus, então a fé não tem nenhum valor. A fé não tem valor. E isso está no versículo 14, quando ele diz: pois se os da lei, os que defendem, que a lei, o cumprimento da lei justifica o homem, então ele diz: pois se os da lei que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Como é impossível o cumprimento de toda a lei, e Jesus cumpriu a lei por nós, por isso que nós somos justificados também pela fé em Jesus, então esta própria lei traz o castigo sobre os homens. E por isso, pela graça de Deus, o homem é justificado por meio de sua fé. Então no versículo 15 diz assim: porque a lei suscita ira, ou seja, a lei mostra a condenação, a lei mostra o pecado. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Aí nós passamos agora então a ver que todas as promessas de Deus e o seu cumprimento depende da fé em Cristo. Depende da fé em Jesus. Depende da fé em Deus. Abraão creu, teve uma fé inabalável no Senhor e por isso se tornou o pai espiritual de todos nós. No versículo 16 diz: essa é a razão porque provém da fé. Agora ele fala da fé. Para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como quinto ponto importante da justificação de Abraão pela fé, Abraão creu que Deus podia ressuscitar Isaque, naquele episódio onde Deus pediu o sacrifício de Isaque. Abraão creu que Deus podia ou pode trazer à existência o que não existe. Mesmo com 100 anos de idade, Abraão creu, independentemente da esterilidade de Sara, que também já tinha uma idade avançada, Abraão creu que poderia ter filhos. E por causa da promessa de Deus em lhe dar uma grande descendência, por causa da sua
fé em Deus, ele foi justificado. Romanos capítulo 4, versículos 17 a 21 diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão foi aceito por Deus, por meio da fé que se estendeu a todos nós, seus descendentes. Entretanto, isto se cremos também pela fé que Jesus morreu, por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado para que todos nós fôssemos aceitos por Deus. Romanos capítulo 4, versículos 22 e 25 diz: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Concluindo a aula de hoje, obras, rituais ou méritos humanos são apregoados como requisitos para as pessoas serem perdoadas, aceitas e abençoadas por Deus, sendo estas meios de exaltação do homem, que obscurecem a soberania, a graça e a obra de sacrifício de Jesus Cristo. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é de Deus, e a justificação do homem diante de Deus só se dá por meio da fé em Jesus. A glória é de Deus. Uma bênção muito especial do Senhor para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no Seu Lar, se Deus permitir.